Hoje, você vai conhecer a história de Amélie, uma mulher simples do século XVIII, que trabalhou nas cozinhas de um castelo na França. Uma mãe que carregou nos ombros a fome, o trabalho duro e a solidão, até que sua única filha, Marie, foi levada pela difteria. Perdida na dor, Amélie morreu de tristeza, revolta e fome, sem entender o propósito daquela provação. Neste relato, ela nos conta sua jornada, da revolta contra Deus à descoberta de verdades espirituais, passando por visões de um mundo além, com tecnologias estranhas, até o momento em que ela entende que tudo fazia parte de um plano maior, e que perder Marie não foi castigo, mas resgate e amor. Antes de começarmos, eu quero te fazer um pedido. Fique até o final. Essa história é um chamado, um sussurro vindo de um tempo distante. Talvez você se identifique com a dor, talvez encontre uma resposta. Mas de uma coisa eu sei, essa mensagem é para você. Vamos juntos. Eu sou a Escriba da Luz e minha missão é dar voz às almas que partiram, porque nem toda alma silencia na morte. Meu nome é Amélie. Era França, século XVIII. Eu era uma mulher simples, de mãos calejadas, que trabalhava na cozinha de um castelo. Panelas pesadas, fogões a lenha, cheiro de pão fresco e assados, tudo isso fazia parte da minha rotina. Eu acordava antes do sol nascer, acendia o fogo, preparava os alimentos para os nobres, limpava, lavava, e quando a última vela se apagava, eu ainda estava de pé, terminando os últimos afazeres. Era uma vida dura, mas havia algo que me dava força. Minha filha, Marie. Marie, minha menina, meu anjo. Eu fazia de tudo para ela ter o que comer. Mesmo quando as panelas estavam vazias para mim, eu guardava as melhores migalhas para ela. Meus ossos doíam, meu estômago ardia de fome, mas ver Marie sorrindo, mesmo magrinha, era o que me mantinha viva. Nós éramos sozinhas. O pai de Marie nunca se importou. A solidão era minha companheira. Eu trabalhava até o limite, sempre pensando, se eu conseguir passar mais um dia, é um dia a mais para Marie. Mas a vida foi cruel. Marie ficou doente. A difteria levou minha pequena. 10 anos, apenas 10 anos. E eu não consegui fazer nada. Eu vi minha filha se apagando diante dos meus olhos e nada do que eu fizesse, nenhuma prece, nenhum remédio foi capaz de salvá-la. Quando Marie partiu, algo dentro de mim morreu junto. Eu continuei, ou melhor, eu existi, mas eu não vivia mais. O trabalho na cozinha se tornou um castigo. Eu não comia mais, não sentia mais gosto, não sentia mais vida. A tuberculose chegou, silenciosa, e quando percebi, meu corpo já estava fraco demais para lutar. Eu morri assim, morri de tristeza, de fome e de revolta. Mas antes da morte, vieram os dias vazios. Lembro das manhãs em que o frio da pedra gelava meus pés descalços. A cozinha que antes tinha sons de panelas tilintando, agora era um eco de silêncio, como se cada canto da sala carregasse meu lamento. Eu me sentava no chão, abraçava as roupas de Marie, sentia o cheiro dela e chorava. Às vezes eu gritava, às vezes eu apenas ficava ali, imóvel, como uma estátua quebrada. Eu me perguntava,
Por que, Deus? Por quê? Não havia resposta. Os dias foram se arrastando. Os nobres do castelo continuavam suas festas, seus banquetes, seus risos, enquanto eu, na sombra da cozinha, secava lágrimas no avental sujo. Eu olhava pela janela, para o céu cinza, e pensava que o mundo continuava, enquanto meu mundo tinha parado. As outras criadas falavam de mim em sussurros. Algumas me olhavam com pena, outras com desprezo. Ela enlouqueceu, diziam. Talvez tivessem razão. Eu me lembro de um dia muito frio. Estava nevando lá fora. Eu olhei para as brasas da lareira e pensei em me jogar ali, acabar com tudo. Mas não tive forças. A dor era grande, mas a morte parecia maior. Eu estava presa, num corpo que se recusava a desistir e numa alma que não sabia mais amar. Eu tentava lembrar da risada de Marie, do jeito que ela corria pelo jardim, das tranças loirinhas que eu mesma fazia, mas cada memória era uma faca que cortava meu peito. Eu não conseguia aceitar, eu não conseguia perdoar, nem a Deus, nem a mim. A comida me enjoava, o cheiro de sopa me fazia vomitar. Eu emagreci até virar pele e osso. As mãos, antes firmes para amassar o pão, agora tremiam. A febre veio e junto dela a tosse. Uma tosse seca que rasgava a garganta e cuspia sangue. Eu sabia que a morte estava perto, mas eu não a temia, eu a esperava. E quando ela chegou, não houve luz, não houve paz, houve apenas um último suspiro e a sensação de que eu tinha fracassado, como mãe, como mulher, como ser humano. Eu morri assim, na solidão da cozinha de um castelo, na dor de ter perdido o que mais amava e na revolta de não ter sido ouvida. Eu me lembro, quando abri os olhos, não havia escuridão, nem fogo, nem gritos. Havia uma sala clara, suave, envolta em uma luz azulada que pulsava de maneira calma, como se respirasse. Era um ambiente silencioso, mas não vazio. Eu estava deitada em uma espécie de leito, não uma cama de madeira como no castelo, mas algo diferente. Uma superfície acolchoada, com luzes embutidas embaixo que emitiam um calor suave, aquecendo meu corpo sem que houvesse uma única chama visível. As paredes pareciam feitas de uma pedra lisa, polida, que brilhava suavemente, quase como se fossem de vidro leitoso. Nelas havia pequenas luzes, como pontos, que pareciam pequenas estrelas que piscavam, mudando de cor. Azul, verde, rosa, lilás. E essas cores pulsavam no ritmo da minha respiração, como se monitorassem meu estado. Acima de mim, no teto, um painel, algo que parecia uma tela, como uma janela viva, projetava imagens de lugares que eu não compreendia. Florestas que dançavam em tons dourados, mares cristalinos, esferas flutuando no vazio. Eu assistia a essas imagens e sentia uma paz estranha, como se elas me acolhessem, mesmo sem entender. Havia máquinas, caixas retangulares com painéis luminosos, fios delicados que pareciam fios de luz e cabos que levitavam no ar como se fossem guiados por uma força invisível. Elas emitiam sons sutis, um zumbido baixo, pulsante, como uma música de fundo que acalmava minha mente. Uma dessas máquinas projetou uma espécie de holograma ao meu lado. Eu vi meu próprio corpo, magro, pálido, deitada naquela cama, e sobre ele uma luz dourada tremulava, como se limpasse alguma sujeira invisível. Eu vi partículas saindo de mim como poeira brilhante. Eu me perguntei, onde estou? O que é isso? Mas ninguém respondia, até que eu senti uma presença, não como alguém falando, mas como um pensamento que se misturava ao meu. Era suave,
quase como o sussurro de uma brisa. Você está segura. Aqui vamos cuidar de você. Eu queria gritar, queria protestar, queria dizer que Deus era injusto, que tinha arrancado Marie de mim, que eu não aceitava, mas não conseguia. Era como se cada pensamento rebelde fosse dissolvido naquela luz. Eu sentia meu corpo leve, como se estivesse flutuando. E, ao mesmo tempo, sentia uma pressão no peito, como se meu coração estivesse sendo apertado para extrair cada dor escondida. Eu vi imagens passando diante dos meus olhos. Como num sonho, surgiram cenas de outra vida. Eu era jovem, vestia roupas simples, um lenço cobrindo meus cabelos e atendia mulheres. Elas chegavam aflitas, chorando, segurando o ventre. E eu as ajudava a interromper a gravidez. Eu era uma parteira, mas não uma parteira comum. Eu fazia o que hoje entendo como um aborto. Eu não as julgava, eu não sentia, eu apenas fazia. Achava que estava ajudando, mas não via a dor, o impacto, o destino quebrado. E cada criança, cada alma que eu impedia de vir ao mundo, era como um ponto de luz que se apagava diante dos meus olhos. Eu via os olhares delas, os olhares das mães, os gritos silenciosos, as preces não atendidas. Eu chorei como nunca antes. A dor era insuportável. Eu gritei para Deus, eu pedi perdão, eu me revoltei. E então eu vi Marie. Ela estava ali, em pé, olhando para mim com ternura. Ela não tinha raiva, ela tinha amor. Um amor que eu não entendia, um amor que me desarmava. Ao redor dela, outros espíritos, crianças, jovens, mulheres, todos aqueles que eu, sem saber, havia tirado a chance de existir. E eles sorriam. Eu caí de joelhos, meu corpo astral caiu de joelhos, e chorei até não ter mais forças. Eu implorava: por favor, me perdoem, eu não sabia. E uma voz, suave, mas firme, sussurrou: você precisava sentir, agora você entende. Eu entendi que perder Marie não era castigo, era resgate, era amor, era aprendizado. Eu entendi que a dor que me esmagou foi o remédio que eu precisava para curar a dor que eu causei. Naquele momento, uma luz intensa me envolveu e eu senti como se uma mão invisível segurasse meu rosto, enxugasse minhas lágrimas e dissesse: você é amada, você é perdoada, mas agora aprenda. Eu fiquei ali, sendo cuidada, observando as máquinas, os hologramas, as imagens de estrelas e galáxias. Até aquele momento, eu nem sabia do que se tratava, apenas reconhecia a beleza e percebi que aquele lugar não era o fim, era a continuação de uma vida muito melhor, de uma vida bendita. Eu ainda não sabia tudo, mas sabia que tudo a partir daquele momento seria diferente. A revolta foi embora e no lugar dela ficou a compreensão. E assim eu segui para o próximo passo da minha jornada: o encontro e o recomeço. Eu não saberia dizer se passaram dias ou séculos. O tempo ali não era como conhecemos. Não havia relógios nem contagem, apenas uma sensação de eternidade, calma, como se o mundo respirasse devagar. Em um momento que parecia flutuar no vazio, ela apareceu. Marie, minha menina, minha filha, minha alma. Ela estava ali, diante de mim, tão serena, tão radiante,
envolta por uma luz suave que parecia pulsar como uma brisa quente. Não era mais a criança que eu segurava nos braços, mas uma presença cheia de paz, com olhos que carregavam um conhecimento silencioso, como se tivessem visto o universo inteiro. Ela sorriu e meu coração explodiu. Eu chorei, chorei como se toda a dor do mundo escorresse pelos meus olhos. Tentei falar, pedir perdão, dizer que sentia sua falta, que não suportava a dor de tê-la perdido. Mas ela apenas me olhou com ternura, e em sua voz havia um canto suave. Eu te amo, mamãe, sempre te amei e sempre vou te amar. Ela estendeu a mão e eu, sem entender como, toquei a dela. Foi como mergulhar no calor de um abraço, como sentir o cheiro de pão fresco, como ouvir uma canção que toca o fundo da alma. Aquele toque dizia: está tudo bem, você está segura. E eu entendi. Marie nunca tinha sido arrancada de mim. Ela apenas seguiu o caminho dela, assim como eu precisava seguir o meu. O amor não morre, ele se transforma. Ali, naquele instante de luz, nós nos despedimos. Mas foi uma despedida sem dor, foi gratidão. Marie me disse que minha jornada continuava. Ela me mostrou imagens, vislumbres de uma vida futura. Eu, como uma mulher forte, ajudando crianças, acolhendo mães, ensinando sobre a importância da vida, da esperança, da fé. Vi flashes de um planeta de luz, com paisagens douradas e suaves, onde eu ajudaria seres a atravessarem os portais entre o mundo espiritual e o físico, como uma ponte para almas que estavam chegando. Marie disse que eu teria uma última encarnação na Terra, um último capítulo, uma última chance de aprender, de servir, de crescer. E depois, eu partiria para um plano mais elevado, para um orbe de luz, onde meu trabalho seria ajudar espíritos que precisavam entender a densidade da matéria, a dor, a alegria, as provações da vida física. Eu seria um elo, uma guia para aqueles que começavam a experimentar a fisicalidade. E eu aceitei. Pela primeira vez, aceitei de verdade. Eu entendi que a dor tinha sido uma lição, que Marie tinha sido minha mestra, que cada momento difícil fazia parte de um caminho muito maior. Quando ela se afastou, eu não senti tristeza. Eu senti gratidão. Eu sabia que nos encontraríamos de novo, em outras formas, em outros tempos, porque o amor sempre conecta. Eu fiquei ali por um tempo que eu não sei medir, recebendo instruções, aprendendo, me fortalecendo, até que chegou a hora. Eu sabia, era hora de voltar à Terra. Ainda havia lições para viver, dores para sentir, sementes para plantar, mas agora eu estava pronta. Hoje, eu sou apenas mais uma alma em jornada, como você. E se um dia você pensar que está sozinho, que a dor é insuportável, que Deus te esqueceu, lembra da minha história. Eu morri, de tristeza, de fome, de revolta, mas eu renasci para entender. Eu reencontrei minha filha e encontrei a mim mesma. Agora eu sigo, porque sei que o amor nunca falha e que cada dor, cada perda, cada lágrima é um passo para a luz. Essa é a minha história. Às vezes, nos sentimos esmagados pelas perdas, pelas dores e pelas ausências que marcam nossas vidas. Mas as almas que partiram, como Amélie, nos ensinam que nenhuma dor é em vão
e que todo sofrimento tem um propósito maior. Somos todos viajantes, espíritos, aprendendo, errando e recomeçando. Cada lágrima derramada é uma semente que germina na eternidade. Por isso, meu convite hoje é simples. Confie no amor, confie na luz, confie no tempo de Deus. Porque, mesmo que você não entenda agora, tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para receber mais histórias como essa. Ative o sininho e venha fazer parte desta comunidade de almas em busca de luz. Juntos, podemos transformar dor em entendimento, perda em aprendizado e silêncio em voz. Eu sou a Escriba da Luz e minha missão é dar voz às almas que partiram, porque nem toda alma silencia na morte.